No último vídeo nós voltamos um pouquinho no tempo e fizemos uma abordagem a respeito da homossexualidade. Na época do apóstolo Paulo, na sociedade que ele estava inserido, no caso em Corinto, toda aquela região da Grécia, onde a homossexualidade era uma verdadeira instituição, não era só uma questão de comportamento, era algo muito arraigado na cultura deles. E perguntamos se isso não seria diferente da homossexualidade dos nossos dias. Ou seja, Paulo estava sendo muito severo com a questão da homossexualidade, homoafetividade para outros, mas aquilo lá seria diferente do que é a homossexualidade hoje em dia. E já respondendo, eu particularmente entendo que não. Paulo não estava falando exclusivamente para aqueles que viviam na prática homossexual do seu tempo, mas para todos os tempos, porque a Bíblia já condenava essa prática pela lei mosaica, e aí não tinha nada a ver com a Grécia Antiga, era uma coisa já para dentro de Israel, e continuou durante o período paulino e após o apóstolo Paulo também. Portanto, eu entendo que é e continuará sendo pecado. E não tem como abordar esse tema sem trazer à baila uma das afirmativas dos ativistas homossexuais dos nossos dias, que é dizer que a homossexualidade é uma coisa que é inata, ou seja, ninguém se torna homossexual, já se nasce homossexual. Eu sei, é claro, e aqui de novo há uma polêmica, porque a igreja tem como certo que a homossexualidade é sempre uma prática comportamental. E a igreja tenta justificar a homossexualidade como algo adquirido, de forma que ou o sujeito teve, dentro daquelas explicações clássicas, uma excessiva presença da mãe, eu estou falando aqui especificamente da homossexualidade masculina. A mãe era muito presente no processo de aprendizado do menino, pai ausente ou pai inexistente, filho criado só com a mãe, superproteção da mãe, da avó, ou que ele, ainda muito jovem, sofreu algum tipo de agressão sexual, que aquilo o marcou de tal forma que ele depois não soube sair da prática homossexual para a prática heterossexual, aquilo que nós chamaríamos de normal. Enfim, a igreja tem todas essas formas de tentar explicar a questão homossexual. Mas veja, existem casos, e eu creio que a experiência comum tem nos mostrado isso, de pessoas, e homens principalmente, que já mostram na mais tenra idade um comportamento feminino, ainda que criado com pai e mãe, ainda que tendo o pai como um bom exemplo, ainda que não tendo sofrido nenhum tipo de agressão sexual, e ele já na mais tenra idade mostra todo um comportamento feminino, cresce debaixo daquele comportamento, por mais que os pais se esforcem em fazer com que aquela tendência de comportamento feminino não se enraizasse na personalidade dele. Pais que pegam o filho, colocam no judô, no futebol, mas o menino não se identifica com nada daquilo, ele só se identifica com coisas que são ligadas ao universo feminino, e aí lá na frente, na adolescência ou na maturidade, ainda na jovem maturidade dele, ele faz aquilo que se tornou comum nos nossos dias de chamar de sair do armário, ou seja, ele assume a sua homossexualidade e passa a viver como homossexual. E aí, como é que a gente pode explicar isso? Porque a explicação clássica que a igreja traz, que no fundo, o que a igreja está dizendo é o seguinte: olha, se você é homossexual, o problema é teu, você é assim porque você quis ser. Não é? Porque a gente diz assim, foi por causa da ausência do pai, superproteção da mãe, foi uma agressão na infância, ou o sujeito num determinado momento da vida resolveu ser homossexual. Ou seja, a gente sempre atribui ao próprio homossexual a responsabilidade pela sua homossexualidade. Mas como explicar
esses casos que são assim perceptíveis, sabe? Alguém que já tem alguma experiência na vida já viu isso várias vezes, né? De crianças, meninos, principalmente meninos, mas não excetuando as meninas também, que na mais tenra idade se comporta como se fosse do outro sexo, por mais que os pais façam para tentar reverter essa tendência, ela cada vez se enraiza mais até o momento que ele ou ela se assume como homossexual.